Saquala Chakraya, em singalês, significa ciclo do universo. Esse é o nome de uma inscrição misteriosa que já foi interpretada de várias maneiras. Um mapa cosmográfico, um plano de construção e até um antigo portal estelar. Medindo cerca de 1,80 m de diâmetro, é escavado superficialmente em uma rocha baixa, entre as ruínas de um parque. A sua fachada frontal só pode ser vista ao nível do solo, onde 4 assentos foram esculpidos em uma superfície plana de rocha, de modo a proporcionar uma área de visualização ideal. Tanto o mapa como os assentos são de origem misteriosa e, por isso, intrigam historiadores, arqueólogos e acadêmicos há mais de um século. Sua existência, função ou qualquer coisa relacionada a ela não é mencionada em nenhum registro histórico e pouco se sabe realmente sobre sua finalidade. A iconografia é incompatível com outras esculturas do período das ruínas antigas que se encontram à sua volta. Ao olhar destreinado, há figuras que lembram guarda-chuvas ou arco e flechas, uma pipa, linhas onduladas e formas cilíndricas. Um anel externo representa animais marinhos, peixes, tartarugas, cavalos marinhos. Quando comparado com outras esculturas do mesmo período, o mapa não tem contexto religioso, deixando-o sem uma explicação óbvia do porquê de estar ali. E isso deixou tudo aberto à especulação. Até pouco tempo atrás, aquele pequeno lugar não era nada digno de nota, em comparação com seus arredores de tirar o fôlego. Aí vieram os cabeças de alumínio, ou os pseudo-estudiosos, os teóricos da confusão, e mudaram o rumo dessa história. Então, vamos a ela, e depois de saber tudo o que eu vou te contar, como sempre, você está livre para suas próprias conclusões e espero que compartilhe comigo nos comentários. Anuradhapura, ou Terra dos Reis, é uma cidade no Sri Lanka, capital de um antigo império que governou aquela região por 1000 anos e uma das cidades históricas mais importantes do planeta. Patrimônio Mundial da Unesco, está no coração da cultura budista e é um dos locais mais visitados do país. Dentro dessa cidade estão as ruínas do Hamaso Uyana, os Jardins Reais, 40 acres de notável arquitetura, pleto de exuberantes caminhos verdes, piscinas e ilustrações, e lar de alguns dos mais antigos e significativos monumentos budistas do país. E, no entanto, para muitos, o que há de mais significativo no parque não é nenhum monumento, mas sim aquela escultura afastada, quase escondida entre as ruínas, que nos últimos tempos se tornou um dos artefatos antigos mais misteriosos, não só no Sri Lanka, mas em qualquer lugar da Terra. Existem, inclusive, novas evidências que sugerem que esse mistério pode ir mais longe do que se imagina. Mas, afinal, o que é Saquala Chakraya? Quem o construiu e por quê? À primeira vista, ele talvez não seja mais surpreendente do que outras esculturas antigas encontradas em todo o mundo. Com quase 2 metros de diâmetro, a escultura é composta por 7 círculos concêntricos, rodeados por seções divididas por linhas verticais e horizontais, dentro das quais há uma série de círculos cruzados e outros símbolos incomuns. Ao redor do limite da escultura, há um anel externo repleto de representações de uma variedade de animais marinhos. Certamente, é um trabalho complexo e impressionante, mas o que realmente o torna único e misterioso é que até hoje, arqueólogos e historiadores não têm absolutamente nenhuma ideia do que é ou de onde veio. O problema começa com o fato de que Saquala Chakraya
não se parece em nada com qualquer outra escultura antiga encontrada em Anuradhapura ou em todo o Sri Lanka. Além disso, embora esteja situado no meio de templos e monumentos budistas, a sua iconografia não corresponde a nenhuma iconografia budista do Sri Lanka ou de qualquer outro lugar do mundo. Ou seja, parece totalmente deslocado, como se a Mona Lisa estivesse pendurada na parede de Machu Picchu. Ainda mais bizarro é que qualquer menção a Saquala Chakraya está completamente ausente dos registros meticulosamente mantidos tanto pelo Império de Anuradhapura quanto pelos numerosos mosteiros budistas da região. A partir desses registros, que cobrem mais de 1000 anos, é dada uma imagem detalhada da civilização que habitou aquela área, de como construíram seus templos, jardins e monumentos, e os seus sistemas de agricultura e crenças religiosas, as suas guerras e seus tempos de paz, o seu dia a dia. No entanto, em meio a todas essas informações detalhadas, não há sequer uma menção à criação ou ao propósito, ou até à existência de Saquala Chakraya. Aquilo apareceu do nada ou será que foi criado antes dos primeiros registros da área? E se foi, então por quem? Se foi criado antes do Império de Anuradhapura, que começou em 337 a.C., então que período teria sido criado? Alguns cientistas sugeriram que poderia ter 6.500 anos ou até mais, o que a torna uma das esculturas mais antigas do mundo. Mas independente de quem fez e quando, há um mistério muito mais importante a considerar: o seu propósito. Por que foi feito e para que foi usado? Ao longo dos anos surgiram inúmeras explicações, cada uma mais incrível que a anterior. A ciência ocidental tomou conhecimento de sua existência pela primeira vez graças ao arqueólogo britânico H.C.P. Bell, que serviu como chefe do levantamento arqueológico do Ceilão durante o final do século XIX e início do século XX. Em 1911, Bell forneceu uma descrição detalhada de Saquala Chakraya em um relatório apresentado ao governador do Ceilão. Lá, ele expressou sua crença de que a escultura era um mapa representando as noções budistas do universo. O que Bell não sabia na época era que Saquala Chakraya era totalmente diferente de qualquer outra escultura budista, incluindo aquelas que mostram concepções do universo em qualquer lugar do Sri Lanka, ou mesmo ao redor do mundo. Embora os budistas certamente tivessem suas concepções detalhadas do universo, eles não o retratavam de uma forma que se parecesse com Saquala Chakraya. O fato de a escultura ser totalmente exclusiva de outras obras budistas e não ser mencionada em registros budistas detalhados da área, significa que quase certamente não poderia ser a concepção descrita por Bell e, portanto, os pesquisadores começaram a procurar uma explicação diferente. Ao fazerem isso, surgiu a teoria de que Saquala Chakraya não era um mapa, mas uma espécie de projeto para algo com finalidade técnica, como um projeto de construção ou talvez um sistema de irrigação. Observe que na frente da escultura há 4 assentos esculpidos na rocha, ligeiramente voltados um para o outro. Alguns pesquisadores acreditavam que isso mostrava que aquele era um lugar de discussão, como um antigo escritório de arquiteto. À medida que essa explicação ganhou popularidade, surgiu uma questão óbvia. Se aquilo era um modelo, então era um modelo de quê? Observe mais de perto a escultura de Saquala Chakraya. Embora seus vários símbolos possam parecer aleatórios e confusos à primeira vista, alguns apontam que eles realmente se parecem incrivelmente com aqueles usados em diagramas elétricos modernos. Observe primeiro os círculos concêntricos, que parecem assemelhar-se a ondas eletromagnéticas oscilando para fora.
e os estranhos símbolos em forma de guarda-chuva que se parecem com antenas parabólicas de satélite. Observe esse estranho símbolo de onda, que é quase idêntico ao símbolo moderno de uma bobina indutora. E esses dois pares de símbolos, que aparecem em ambos os lados da estrutura, parecem representar os símbolos modernos para circuitos abertos e fechados. Observe até mesmo os numerosos círculos cruzados e veja se eles não se assemelham a uma vista de cima de parafusos modernos, pela forma como estão posicionados dentro de diversas caixas retangulares. Não se parecem com os compartimentos presos na parte traseira de um aparelho eletrônico moderno? Tomados em conjunto, alguns sugeriram que Saquala Chakraya era de fato um modelo para algum tipo de dispositivo eletrônico, ou mesmo um sistema de produção elétrica. Isso poderia ser realmente possível? O fato de Saquala Chakraya poder ser um antigo diagrama elétrico é uma conclusão surpreendente. E, no entanto, acreditem, essa não é a explicação mais dramática para esse lugar. Embora a investigação científica não possa ainda fornecer uma explicação conclusiva, as lendas locais realmente o fazem. O único problema, no que diz respeito à ciência dominante, é que a explicação dos nativos está completamente fora desse mundo. Dentro dos grandes épicos do Sri Lanka, Saquala Chakraya não é apenas uma escultura antiga qualquer, mas sim um portal estelar, ou seja, um portal para outros lugares do universo. De acordo com o mito, esse portal estelar foi usado pelos deuses para viajar para a Terra em algum momento do passado distante. Até hoje, muitos acreditam que Saquala Chakraya fornece um código secreto para acessar esse portal estelar, uma ordem específica para tocar nos símbolos e abrir o portal. Outros dizem que se você sentar nos 4 assentos de frente para a escultura e meditar por tempo suficiente, poderá acessar o portal. Na verdade, monges budistas tântricos ainda visitam o local à noite para meditar e, quem sabe, tentar abri-lo. E se Saquala Chakraya é realmente um portal estelar, então quem o construiu e como foi usado? Para obter respostas, devemos olhar mais profundamente para o parque onde ela está situada e para a região de Anuradhapura que o rodeia. Em 1996, um estudo revelou que as 3 principais estruturas budistas da cidade eram astronomicamente alinhadas com surpreendente precisão a 3 estrelas na constelação de Órion. Por si só, essa já foi uma descoberta incrível, que revelou um notável conhecimento astronômico possuído pelos antigos construtores do lugar. No entanto, após essa descoberta, os investigadores levaram a ideia mais longe e, quando o fizeram, descobriram que o conhecimento astronômico dos antigos singaleses ia muito além de 3 estupas. Olhando especificamente para o parque, que contém a escultura de Saquala Chakraya, uma equipe de arqueólogos e astrônomos mapeou a orientação e medição das várias estruturas de pedra do parque. Quando usaram um software astronômico para inserir e examinar o que haviam encontrado, descobriram surpreendentemente que todo o parque de 40 acres era um calendário astronômico abrangente e que suas estruturas de pedra foram construídas para medir a posição do Sol e das estrelas, e até prever as datas de eventos astronômicos importantes. O nível de detalhe foi chocante. Os pesquisadores se perguntavam como os antigos construtores foram capazes de adquirir e replicar um conhecimento tão avançado com tanta precisão. Embora a questão permaneça sem resposta, pode-se notar que esse não é o único lugar onde os antigos construtores demonstraram esse conhecimento insondavelmente avançado. Afaste o zoom do parque para a área que o rodeia de forma mais ampla e observe que a região de Anuradhapura é o lar de uma das maravilhas de engenharia mais surpreendentes do mundo antigo.
Nas zonas secas do norte do país, os antigos singaleses construíram uma enorme rede de reservatórios, canais interligados e complexos sistemas de irrigação com poços de válvulas de estilo moderno, que regulam o fluxo da água. Esse sistema hidráulico avançado permitiu aos antigos armazenar e utilizar água para agricultura, consumo, transporte e até mesmo para seus exuberantes jardins reais. Na verdade, Hamassu-Uyana abriga um dos reservatórios mais antigos do mundo e um sofisticado mecanismo hidráulico que bombeava a água de um rio próximo para encher os lagos e piscinas do jardim. Esse sistema hidráulico construído pelos antigos era tão avançado que atualmente ainda é utilizado. Podemos perceber então que o sistema hidráulico dos antigos de Anuradhapura é extremamente relevante, mesmo milhares de anos depois de ter sido construído. Seja hidráulico ou astronômico, é exatamente por isso que o Império de Anuradhapura é conhecido por seu conhecimento avançado de tecnologia. Durante o seu período de proeminência de 367 a.C. a 1017 d.C., o Império tornou-se um centro de conhecimento e aprendizagem mundial, um lugar onde as pessoas de todo o mundo vinham ler textos e receber conselhos de grandes sábios sobre questões de ciência, engenharia, agricultura, religião e filosofia. A questão a ser observada por você nesse ponto é: como é que o Império de Anuradhapura desenvolveu este conhecimento que ultrapassou os seus vizinhos durante tantos séculos? Curiosamente, embora o Império tenha começado oficialmente em 377 a.C., as evidências arqueológicas mostram que existia um assentamento próspero na região séculos antes disso. Uma civilização populosa familiarizada com a agricultura, pecuária, cerâmica, escrita e metalurgia. Será que não foi esta civilização que lançou as bases e talvez até fundou o Império de Anuradhapura? Se sim, então quem eram eles e para onde foram? Embora faltem registros arqueológicos oficiais, os grandes épicos da região fornecem uma resposta. O Ramayana é um dos épicos mais importantes juntos com o Mahabharata em todo o hinduísmo e uma peça crítica da cultura indiana e do sul da Ásia. Composto ao longo de quase um milênio, conta uma história fundamental da região que se passa há cerca de 7.000 anos. No Ramayana, a cidade de Anuradhapura aparece como a capital do malvado rei demônio Ravana, o antagonista do herói da história, o príncipe indiano Rama. Segundo a história, Ravana sequestra a esposa de Rama usando uma misteriosa máquina voadora conhecida como Pushpak Vimana, até que Rama seja capaz de construir uma ponte do subcontinente indiano até a ilha do Sri Lanka, que permita a travessia de seu poderoso exército, após o que ele derrota Ravana e resgata sua esposa. Esse épico é bem explicado no nosso vídeo sobre Rama Setu, a tal ponte construída por Rama. A questão é que, embora no Ramayana Ravana seja um vilão, também era um líder extraordinário de uma civilização avançada e próspera. Com o seu conhecimento surpreendente, Ravana supervisionou um período de prosperidade sem precedentes na história do Sri Lanka. Observe que para os singaleses, Ravana não é apenas uma figura mítica, mas um verdadeiro rei que viveu milhares de anos no passado distante, mais de 7.000 de acordo com o Ramayana. Se isso for verdade, então como seria possível que Ravana tivesse esse conhecimento avançado que só surgiriam oficialmente milhares de anos depois? É nos locais incríveis ao redor da região de Anuradhapura que, para alguns, essa explicação parece tomar forma. A cerca de 72 quilômetros da cidade de Anuradhapura está uma espantosa maravilha arquitetônica conhecida como Sigiriya. Construída sobre uma coluna de rocha de mais de 180 metros,
Seguíria era uma antiga fortaleza, com um palácio, alojamentos, jardins paisagísticos e até uma enorme piscina. Embora os arqueólogos não tenham certeza de quando os humanos começaram a habitar o local, há um consenso de que a fortaleza estava em uso há pelo menos 1.500 anos, e talvez por muito mais tempo. Mas mesmo com 1.500 anos, a construção de Seguíria é no mínimo desconcertante, e por isso fizemos um vídeo inteirinho sobre ela. Consideramos, por exemplo, que os seus construtores moveram mais de 3 milhões de tijolos do solo para o topo durante sua construção. Como isso é possível quando as escadas que alcançam o topo do penhasco rochoso só foram construídas em 1800? Além disso, o enorme tanque de água de Seguíria, que tem 27 metros de comprimento, 20 metros de largura e 2,1 metros de profundidade, foi construído escavando mais de 3.500 toneladas de granito diretamente da superfície da coluna. Novamente, como isso poderia ser possível usando ferramentas primitivas? Ainda mais bizarro é que esse tanque de água tem propriedades estranhas e inexplicáveis. Não importa o quão quente fique ou por quanto tempo a seca continue, o tanque nunca seca. E por mais que chova, nunca transborda. Parece que, de alguma forma, o tanque foi construído para coletar e drenar água automaticamente, em proporções perfeitas, uma característica que continua a confundir os arqueólogos. No entanto, embora a ciência dominante esteja perplexa, os antigos parecem mais uma vez sugerir a resposta. Disse que Seguíria era, na verdade, o local do palácio do rei Ravana, uma fortaleza inexpugnável revestida de ouro, construída para ele pelos deuses. Poderia Seguíria realmente remontar à época de Ravana e ter sido construída por deuses? Em 1907, arqueólogos que trabalhavam nas cavernas ao redor da base de Seguíria se depararam com uma descoberta extraordinária. Uma gigantesca galeria de imagens, pinturas antigas que se estendiam por 150 metros de comprimento e 40 metros de altura. Curiosamente, essas pinturas foram feitas num estilo totalmente único em relação a tudo o que se encontra na área, levantando questões sobre a sua origem e quem as pintou. Com essas questões em mente, alguns começaram a juntar as peças e a construir uma explicação extraordinária. Vamos voltar a Saquala Chakraya e aqueles que afirmam que a antiga estrutura é um portal estelar. Alguns dizem que a escultura em si não é um portal estelar, mas sim uma espécie de planta baixa de um que foi construído em Seguíria, dentro do Palácio de Ravana. Assim, os deuses ou visitantes que ajudaram Ravana a construir seu palácio também ajudaram a construir o portal estelar, a partir do qual eles poderiam viajar para a Terra e para outros lugares distantes do universo. Lógico que você não é obrigado a acreditar nisso e talvez isso esteja começando a parecer estranho. Ainda assim, eu vou te contar como funciona essa teoria. A 145 quilômetros da cidade de Anuradhapura e a 90 quilômetros de Seguíria, fica Dhanigala, uma rocha circular única de topo plano que se eleva a mais de 280 metros acima do solo. Segundo a lenda, aquele local era uma espécie de pista de pouso. De acordo com esse pensamento, os visitantes do céu foram os que trouxeram a Ravana todo o conhecimento, e esses mesmos visitantes utilizavam Dhanigala como porto para suas máquinas voadoras. Curiosamente, na atualidade, Dhanigala é conhecida entre os habitantes locais como um local de avistamento frequente de coisas estranhas no céu. Ao longo dos anos, muitas centenas de avistamentos foram relatados. Na verdade, os avistamentos são tão numerosos que a rocha foi apelidada de montanha alienígena. Será possível que os visitantes do céu, que supostamente trouxeram todo aquele conhecimento avançado, ainda estejam visitando aquele local até hoje?
Há muito que a lenda afirma que os segredos da montanha alienígena e dos visitantes vindos do céu estavam escondidos sobre a rocha em Danigala. Mas foi só em 2020 que os investigadores se aventuraram nas profundezas das cavernas para ver mais de perto. Quando o fizeram, surpreenderam-se com uma descoberta impressionante: um incrível esconderijo de petróglifos que se estendiam por até 7,5 metros de comprimento por 5,5 metros de altura. Embora muitos representassem figuras humanas ou animais, o que chamou imediatamente a atenção dos pesquisadores foram os estranhos símbolos geométricos que se conectavam. Era a primeira vez que esse tipo de runas conectadas foi encontrado no Sri Lanka. O que esses símbolos estranhos poderiam representar e por que nunca haviam aparecido em outros locais? Como decifrar esse código e o que ele poderia significar, os pesquisadores não faziam a menor ideia. Alguns dos mais pessimistas chegaram ao ponto de afirmar que seu verdadeiro significado nunca será totalmente compreendido. Mas e se isso não for verdade? E se as runas pudessem ser compreendidas? E se o código pudesse ser quebrado? Poderia o seu verdadeiro significado revelar todos os segredos que têm sido escondidos há muito tempo? Talvez de alguma civilização antiga detentora de conhecimento? Só o tempo irá dizer. E para você, o que é Saquala Chakraya? O projeto de um portal estelar construído no alto da montanha? Alguma planta baixa de construção? Talvez o esquema de algum dispositivo elétrico? Ou em si, uma porta para o desconhecido? Qual é a sua opinião? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou e quiser, nos deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Se puder, com menos de R$8 por mês, você se torna um membro e nos ajuda a continuarmos trazendo esse tipo de conteúdo até você. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que gostaria de saber tudo isso. E muito obrigada pelo seu tempo. Se cuidem e até o próximo vídeo.